Estreia do Vojvoda. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico, do Sai Jogando. Já se inscreve no canal em todas as nossas redes sociais. A estreia do Vojvoda terminou num 0-0 na Vila Belmiro contra o Fluminense. Mas de primeira análise já tem uma coisa positiva que a torcida do Santos pode se apoiar e enxergar de positivo para um futuro com o Vojvoda, né? O Santos não tomou gol. O 0-0 foi frustrante? Foi, pelo contexto do final do jogo, né? Mas, começando pelo começo, o 0-0 não foi de todo mal. O Santos havia tomado 8 gols, contando as últimas 2 partidas. Então, só de não sofrer gol já é algo positivo que, pelo visto, né, o Vojvoda conseguiu organizar na primeira semana de trabalho. Então já dá para se apoiar nisso. Outro fator não é só o 0-0 que se manteve no placar. O Brasão não foi o melhor em campo. Quando que eu falei isso aqui, eu não me lembro. O Brasão não foi o melhor em campo porque ele não teve que defender quase nenhuma bola. No primeiro tempo, o Fluminense conseguiu ter 2 chegadas que o Brasão até machucou o braço, ficou arranhado, né? O atacante do Fluminense pisou nele com a trava da chuteira, né? Ficou a marca no braço dele. Isso no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Fluminense nem chutou no gol. Então é algo muito positivo, mesmo na primeira semana de trabalho do Vojvoda. Só que do meio para frente, as coisas continuaram iguais. O que é o igual, né? O Santos não consegue construir. O Rincon e o Zé Rafael, que o Vojvoda optou por começar, né, o jogo, não é que não foi uma boa escolha. Não tem muito mais opção no banco do Santos do que isso, né? Tem um bom tempo, óbvio, mas eu já vou falar disso. O Vojvoda optou por esses dois e eles não conseguiram ser criativos. Eles não são criativos. Eles não conseguem levar a bola lá pra frente. E, consequentemente, o que acontecia? O Neymar, que era o falso 9, mas não jogou de falso 9. Ele ia lá na zaga, atrás no meio campo, buscar a bola para conseguir levar para ataque, porque ele é o único que tem criatividade no time do Santos. E aí chegava lá na frente, e eu já disse isso, eu não lembro contra quem, mas aconteceu a mesma coisa. Chegava lá na frente e não tinha o Neymar para fazer o gol, porque ele foi quem levou a bola lá para frente. Então, nesse ponto, o Santos continuou igual, mas é a primeira semana do Vojvoda. Óbvio, o santista, eu acho que ele se ilude fácil pelos maus trabalhos frequentes, mas é algo positivo, né? Fazer o quê? É o que a gente tem para se apoiar agora. Agora, falar a escalação que o Vojvoda usou na sua estreia. Brasão no gol, Mike na lateral direita, Zé Ivaldo como zagueiro, e surpreendeu bastante, porque com o Kleber Xavier o Zé Ivaldo muitas vezes não era nem relacionado. Muitas vezes não, eu acho que quase sempre ele não foi relacionado. E o Vojvoda optou por usar ele de titular. Eu fiquei meio inseguro com isso no começo, mas o Zé Ivaldo não mostrou um futebol ruim. Ele não comprometeu em nada. Ele deu um vacilo ali, errou um passe que ele tocou a bola para lateral, sem motivo nenhum. Mas no geral ele foi bem. Eu acho que até foi melhor que o Luan Pérez, que já é titular há muito tempo. Eu acho que titular absoluto esse ano, né? E eu gostei mais do Zé Ivaldo que do Luan Pérez. Então uma surpresa agradável. Escobar na lateral esquerda. Outra surpresa, o Escobar já havia sido titular contra o Bahia, mas aí era o Matheus Bach o técnico, né? O filho do Tite foi o técnico, optou pelo Escobar. Naquele caso eu achei que foi uma opção mais defensiva, porque o Souza ataca bastante, ataca bem, mas ataca bastante. E o Escobar não, ele, pelo contrário, ele não ataca nada. Ele fica bem preso na zaga, mas ele faz um trabalho defensivo ok. Já no Vojvoda eu acho que ele optou pelo Escobar porque ele já trabalhou com o Escobar no Fortaleza. Então era um lateral, querendo ou não, de confiança. E ele optou por usar ele na estreia. O Escobar também não foi mal, não comprometeu. O Mike, eu já achei que não jogou muito bem. Ele não atacava, né? O Escobar a gente sabe que não ataca, mas o Mike ele é um lateral que avança bastante. E ele não conseguiu fazer isso no jogo contra o Fluminense. E além disso, de não conseguir atacar bem, ele se escondeu bastante na saída de jogo do Santos, o que prejudicou o Luan Pérez e o Zé Ivaldo. Dificultou, né, a saída de jogo do Santos. Bom, Cabadeiro começou como titular.
também não conseguiu mostrar muita coisa. Rincon e Zé Rafael, que eu já falei. Guilherme do outro lado, Neymar e Roleiser no ataque. Só que Neymar entre aspas, porque como eu já disse, ia buscar a bola lá atrás diversas vezes e lá na frente não aparecia. Bom, essa foi a escalação. Não tem muito como criticar o Vojvoda nessa escalação, porque ele tá conhecendo o elenco agora, foi o primeiro jogo dele, mas é óbvio que eu, como vocês já sabem, colocaria o Bom Tempo de titular. Mas dá tempo ao Vojvoda, porque ele acabou de chegar, ele estava experimentando o Rincon e o Zé Rafael. Também não foi de todo mal. Defensivamente foram bem, não comprometeram nada. Mas, ofensivamente, para levar a bola para ataque, eles não conseguiram fazer isso, eu acho que o Bom Tempo conseguiria. Bom, o jogo começou com o Santos bem no primeiro tempo, os 10, 15 primeiros minutos o Santos jogou bem. Tava conseguindo chegar um pouquinho no ataque, mas não finalizar a jogada, mas estava chegando no ataque. O Guilherme, uma observação, né, no geral, não só no primeiro tempo, mas o Guilherme, meu Deus, acho que 4 vezes impedido. Bastante. Tem jogo que não tem 4 impedimentos, só o Guilherme ficou 4 vezes impedido. É bastante coisa. Bom, mas o primeiro tempo começou assim. O Fluminense, o Renato Gaúcho foi organizando, viu como o Santos estava jogando, e aí o Fluminense foi melhorando gradualmente com o passar do primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo jogando melhor que o Santos, chegando mais, mas também não finalizando muitas vezes. O Brasão fez só aquela saída, né, no pé do jogador do Fluminense, foi a única defesa que eu me lembro que ele fez, que foi mais perigosa, né? Bom, o primeiro tempo foi bem chato, na verdade. O segundo tempo, o Santos voltou sem mudanças, mas bem mais organizado. Deu pra ver que o Vojvoda falou alguma coisa que organizou o time, porque as peças eram as mesmas, mas o Santos conseguiu atacar. O Fluminense não chegou no gol do Santos no segundo tempo, que é um ponto muito positivo, levando o retrospecto recente do Santos de 8 gols, né, nos últimos 2 jogos. Então, uma coisa bem positiva que dá pra levar desse jogo. E aí o Santos foi criando oportunidades. A mais perigosa delas foi numa falta, uma jogada ensaiada, né, eu acho. O Neymar cobrou uma falta que o Fluminense esperava que o Neymar ia cruzar. Ele tocou na entrada da área, o Roleiser chutou rasteira e o Fábio fez a melhor defesa do jogo. Não foi uma defesaça, mas foi a melhor do jogo. Foi a que levou mais perigo para ambos os times, né? Bom, o Zé Ivaldo eu já falei, né? E aí a primeira mudança do Vojvoda como técnico do Santos foi o Schmidt no lugar do Rincon, que, como eu já falei, teria colocado Bom Tempo, porque o Santos estava com essa proposta para o segundo tempo, né? Já tinha se organizado, essa mudança foi nos 15 minutos do segundo tempo, eu acho que já dava para ter colocado Bom Tempo, mas tem que dar essa colher de chá pro Vojvoda, primeiro jogo dele como técnico do Santos. Além de trocar o Rincon, ele tirou o Caballero, que também não fez um grande jogo, né? Assim como ele fez com o Cruzeiro. Esse jogo ele ficou meio escondido. Ele colocou o David Washington, que de novo não jogou bem. E eu não lembro dele ter jogado bem alguma vez nessa volta dele pro Santos, né? E isso me deixa triste, porque o Santos acabou de vender o Lucas Meirelles pro Shakhtar. E o Santos agora tem 2 opções de atacante, que é o Tiquinho e o David Washington, que não vem desempenhando, né? Não vem fazendo o papel deles. Bom, esse segundo tempo o Santos se manteve melhor. Aos 28 minutos do segundo tempo, o Santos muda de novo, tira o Mike pelo Igor Vinícius, que eu achei que entrou melhor, jogou melhor que o Mike, o Igor Vinícius. Ele teve uma boa jogada ali, ele bateu bastante no Soteldo, o que deixou o jogo um pouquinho mais tenso, mas um ponto positivo, eu acho, no caso, porque a gente tava jogando em casa e a torcida tava na bronca com o Soteldo, então isso foi uma coisa boa que o Igor Vinícius fez. Ele também conseguiu ter uma boa jogada ali, que ele passa na lateral, ele chega no fundo, só que eu acho que na hora de cruzar ele erra, mas ele consegue limpar 2 jogadores do Fluminense até chegar na linha de fundo. Bom, aí junto com a entrada do Igor Vinícius, o Vojvoda coloca o Tiquinho, e o Tiquinho e o David Washington acho que jogaram juntos pela primeira vez. Não foi algo muito positivo, eles não fizeram nada, assim, eles não fazem nada separados e nada juntos também, pelo visto. Só que foi uma coisa que a gente ainda não tinha visto e o Vojvoda conseguiu proporcionar isso. Pelo menos tirou a prova, que não mudou quase nada, né?
ele tirou o Guilherme para colocar o Tiquinho. O David Washington não mudou a formação, ele só botou o David Washington no lugar do Guilherme e o Tiquinho no lugar que o David Washington estava ocupando. Mas a formação se manteve igual. O Neymar e o Tiquinho ficaram na frente e o David Washington ocupou ali a parte esquerda, né, do campo de ataque do Santos. E já no finalzinho do jogo, ele tira o Roleiser, que já estava muito cansado, porque o Roleiser ele se entrega bastante. Todos os jogos que ele começa de titular, dá pra ver que ele sai exausto, ele corre o campo inteiro. Eu não sei se é um ponto positivo, lógico, mas não sei se é tão positivo porque ele deveria se poupar um pouco mais pro ataque. Ele teve as duas melhores chances de jogo, aquela que eu já falei, e outra que o Neymar faz uma boa jogada e toca pro Roleiser dentro da área, ele limpa, mas ele chuta muito mal. Às vezes, não dá pra saber, né? Mas às vezes é por causa desse cansaço dele correr o campo inteiro, voltar pra marcar, que ele acaba não conseguindo finalizar tão bem contra quando chega, né? Quando a bola consegue finalmente chegar nele, no ataque. Bom, ele saiu, entrou o Barreal, que não desempenhou muito bem hoje não, mas ele entrou no finalzinho do jogo também, não dá pra avaliar tão bem assim. Bom, e pra estreia ficar mais emocionante e mais apimentada, né, a estreia do Vojvoda, o Santos estava martelando a defesa do Fluminense, e dão uma entrada forte no Neymar, eu não lembro quem foi, Thiago Santos, acho que é. E o Neymar até posta depois do jogo como ficou o joelho, a coxa barra joelho dele ali, a panturrilha, e fica bem machucada, e o Neymar acaba tomando amarelo nesse lance, mesmo sofrendo a falta, porque ele reclama bastante com o juiz, porque não deu amarelo, né, pro jogador do Fluminense que fez a falta, e o Neymar acaba tomando o amarelo. Tem muita gente falando que ele deveria ter sido expulso, porque ele até acabou brigando com o Ganso nesse lance, né, porque o Ganso reclamou que ele deveria ter sido expulso, porque após tomar o amarelo ele chutou a bola, né, ele ficou bravo, irritado, e chutou a bola pra longe. E quando o jogador chuta a bola assim, desse jeito, ele normalmente toma amarelo, né? E como o Neymar já teria tomado por reclamação, depois deveria ter tomado outro por amarelo. Eu não sei, mas eu acho que o árbitro não deu o vermelho pro Neymar, até porque ele viu que talvez deveria ter dado o amarelo pro jogador do Fluminense. E por ele já ter dado o amarelo pro Neymar, ele acabou não dando o vermelho, entendeu? Ele compensou o vermelho do Neymar por não ter dado o amarelo pro jogador do Fluminense. Foi a visão que eu tive. Eu não acho certo, mas eu acho que foi o que aconteceu. E é uma justificativa, né? Na minha visão. Se você tiver outra, deixa aí nos comentários. Bom, e aí, nessa mesma falta, o Neymar ficou sentido, ele nem cobrou a falta. Quem cobrou foi o Barreal. E ele cobra... Isso já era nos acréscimos do segundo tempo. E ele cobra a bola na cabeça do Tiquinho e faz o gol pro Santos. Só que por muito pouco, estava impedido. E isso deixa os torcedores tristes, né? Porque não era um jogo que o Santos merecia tanto vencer. O segundo tempo o Santos merecia vencer. Mas no geral do jogo, eu acho o empate justo. Só que isso deixa os torcedores tristes, né? Porque no último lance, seria, como o Neymar falou na entrevista, né? O bonito do futebol, o VAR acaba tirando com esse impedimento, né? Mas acontece, foi justo, né? Realmente o Tiquinho estava impedido. Mas seria um belo gol do Santos, uma boa cabeçada do Tiquinho. E seria muito bonito pelo fato de ser no final do jogo, ser emocionante, né? Ia ser uma estreia dos sonhos pro Vojvoda. Mas acabou não acontecendo e o 0-0 se manteve no placar. Bom, e aí o Santos acaba se dando mal na rodada com esse empate, né? Porque soma 1 ponto, chega a 22 pontos em 21 jogos. Só que tanto Vasco quanto Vitória ganharam os seus jogos e empataram com o Santos na pontuação. O Vasco passa o Santos na tabela, mas fica com a mesma pontuação. E o Vitória chega no Santos na pontuação, mas ainda fica abaixo do Santos. E agora o Santos é o primeiro na zona. O primeiro fora da zona. E isso preocupa muito o torcedor, e eu acho que os jogadores também. E a sensação é mais ou menos essa que o Neymar falou na entrevista ali na beira do gramado pós o jogo. A água tá batendo na bunda. E o Santos e o Vojvoda tem que se mexer. Óbvio, ele acabou de chegar. Mas é esse o resultado que o Santos precisa. É um resultado imediato. O senso de urgência tem que ser ligado. Já tinha que ter sido ligado, mas ainda não foi, parece. E agora com
esse novo técnico que a gente sabe que tem potencial para ajudar o time do Santos, a gente espera que esse senso de urgência seja ligado e seja mantido até o final do campeonato pro Santos conseguir sair do rebaixamento, escapar do rebaixamento. E é isso que o torcedor tá esperando. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Resumindo, é isso. Como foi a estreia do Vojvoda. A esperança ainda está depositada totalmente nele, porque o Santos parece que não está conseguindo contratar ninguém com nome, né? Óbvio que não. Acho que ninguém com muito nome quer vir pro Santos. As contratações estão andando, mas estão andando devagar. Não é ninguém excepcional. E o Vojvoda acaba recebendo todo esse peso para salvar o Santos. Eu acho que é isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. E aí, gente, um aviso aqui no final do vídeo é que esse canal aqui vai agora ser mais para podcasts e entrevistas, e que o Guilherme, que fala sobre o Palmeiras, vai ter o canal dele só sobre o Palmeiras. Já se inscreve lá, Guilherme Pezente Sai Jogando, e que logo a gente vai ter um canal para vídeos como esse e cortes das lives e etc. Beleza? É esse o recado. Já aguarde as mudanças e se inscreve nesses canais. Valeu!